e a continuidade do propósito do mês da intimidade. Quem achou diz amém? Amém. Versículo 8 do capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá para comer, ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, para quando o profeta vir, possa pousar ali. Versículo 25. Porém ela, pois, foi ao homem de Deus no Monte Carmelo. Vindo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com teu filho? Ela respondeu: sim, vai tudo bem. Diga graças a Deus. Pode sentar. Fique à vontade. Nessa noite nós vamos navegar um pouquinho no texto e tentar entender por que uma mulher que acabara de perder o seu filho solta essa expressão: vai tudo bem. Todos nós sabíamos que não ia bem. Ela estava de luto. Mas voltando um pouco na história para nós entender o que Deus Ele quer de mim e de você na intimidade, no relacionamento que nós almejamos ter com Ele. O profeta Eliseu, ele é sucessor de Elias. Elias, ele tinha por volta de 50 discípulos que não caminhavam com ele, mas se juntavam aonde ele estava. Eram discípulos que não queriam a caminhada, mas queriam estar presente. Eram discípulos que não queriam enfrentar a jornada, mas queriam estar onde Elias estava. E o único desses discípulos, dos profetas, que caminhava lado a lado com Elias, era o seu moço chamado Eliseu. E ali foi sendo criado um vínculo, um relacionamento. Eliseu passou a observar o comportamento do seu Senhor e procurou ele se espelhar naquilo que ele fazia, mas com um objetivo. Ele queria também fazer a vontade de Deus, mas ainda não tinha chegado o seu momento. E para onde Elias ia, Eliseu acompanhava. Aonde Elias estava, Eliseu estava ali. Quando Elias passa por ele, joga o seu manto e diz assim: me segue. Ele não pensa duas vezes. Ele tem um objetivo. Ele quer conhecer Deus melhor. E ele vai criando um relacionamento grande ali. Ele vê como é que Elias ora, qual é a maneira de humilhação que Elias se comporta diante de Deus. Ele tem um desejo: eu quero isso para mim. Eu quero isso na minha vida. Eu quero ter esse relacionamento com Deus. Por isso eu vou focar nele. Ele tem o que me ensinar. Ele tem o que passar para mim. Ele tem como me orientar a servir esse Deus que ele serve. E
O tempo passa e o ministério de Elias está chegando ao fim. E quando acabava o ministério de um profeta, Deus já estava preparando outro para suceder, porque a obra não podia parar, porque o projeto de Deus não podia parar. Os planos de Deus tinham que continuar. E todos os discípulos ficaram sabendo que Deus ia tomar o profeta Elias. E um dia eles vão para Jericó e os moços disseram assim: Eliseu, tu sabia que o teu Senhor vai ser tomado ao céu? Eu sei, eu ando com Ele, eu estou com Ele, eu vivo com Ele, onde Ele está eu estou, então é claro que eu sei o que vai acontecer. E aonde eles chegavam, os discípulos de profeta se reuniam e falavam a mesma coisa para Eliseu. Só que um dia Elias vai atravessar o Jordão para nunca mais voltar. Ele pega a sua capa, toca nas águas, o rio se abre, ele atravessa. Só ele e o profeta Eliseu passam. Os 50 discípulos dos profetas olharam e disseram assim: nós não vamos, porque se Deus tomar o profeta Elias do lado de lá, nós ficaremos presos, porque o Jordão, ele tinha um tempo para se atravessar a pé, e nessa época a água estava cheia, iam levar meses para as águas baixar, e eles poder caminhar a pé pelo Jordão. Então os discípulos, se nós atravessar e Deus levar ele, nós vamos ficar meses presos do outro lado, sem ter como voltar para Jericó. Mas olha, Eliseu está indo, o problema é dele. Nós não somos discípulos de caminhada, nós somos discípulos de presença. Nós não vamos caminhar com ele. Quem sabe aonde ele se reunir novamente, nós vamos estar lá, mas caminhar com ele, isso é perigoso demais. Quando eles chegaram do outro lado do Jordão, Elias olhou e disse: Eliseu, é chegado a hora. O meu ministério termina aqui. A qualquer momento Deus vai me tomar. Mas pela tua intimidade comigo, pelo teu propósito, pelo teu relacionamento, não abandonar a obra, não abandonar o ministério, eu te dou um direito hoje de pedir o que tu quiser. Está na tua mão, o que tu quiser é teu, pede. Ele disse: homem de Deus, a graça de Deus está sobre a tua vida. Quando tu profetiza, acontece. Quando tu fala, Deus faz. Quando tu ora, Deus responde. Eu quero isso para a minha vida, mas eu quero em dobro. A Bíblia diz, Elias disse assim: dura coisa tu me pediste. Por que dura coisa? Ele está dizendo assim: tu me pediu uma coisa difícil. Tem um ditado popular que diz assim, que tudo que vem fácil, vai fácil. Peça coisa difícil para Deus, irmão. Peça as coisas grandes para Deus. Mas se tu ficar ligado, quando Deus me arrebatar, se tu ficar observando, tu vai receber. O que é que Elias estava querendo dizer para Eliseu? Não tira o foco da obra de Deus. O segredo está nós não tirar o foco do nosso objetivo, daquilo que nós queremos receber. Aí quando Elias subia, os olhos de Eliseu estavam subindo com Elias. Quando Elias descia, os olhos de Eliseu desciam com Elias. Quando Elias parava, os olhos de Eliseu paravam com Elias. De repente houve-se um barulho no céu, e um redemoinho e cavalos de fogo arrebatam aquele homem. Eliseu disse: Senhor, meu pai,
carro de fogo, seus cavaleiros, eu estou vendo. Aí Elias, sobe. A única coisa que ele deixa é uma capa. Aos olhos humanos era uma capa, mas aos olhos de Deus o que ficou ali foi a unção de Elias em dobra. Eu não sei o que Deus vai derramar nessa noite, nessa igreja, mas o que Ele derramar, toma posse, porque é de Deus na tua vida. Ele pega aquela capa e agora ele olha, tem que voltar. Quem vai uma hora tem que voltar. E ele diz: e agora? A chave do Jordão estava com Elias. O meu Senhor subiu e me deixou abandonado aqui. Vou levar meses para voltar. Mas ele olha para a capa, ele pega a capa. Ele vai fazer a prova e diz assim: aonde está o Deus de Elias? Quando ele toca com a capa no Jordão, o mesmo poder que abriu o Jordão para Elias passar, é o poder que abre o Jordão para Eliseu retornar para Jericó. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que a mesma unção que foi derramada sobre a vida de Elias e de Eliseu, se tu crê, pode ser derramada na tua vida hoje, se você receber e tiver fé. E olha como é o tratar de Deus, irmão. Há momentos que nós precisamos de ajuda de alguém, mas há momentos que somos nós que temos que agir. Deus está dizendo: Eliseu, tu não precisa de Elias. Quem abriu o Jordão não foi o meu servo Elias. Quem abriu o Jordão para Elias passar foi a minha presença, a minha unção. Ele subiu, mas eu deixei contigo. Usa, toma posse dela, faz uso do que eu te dei. Tu não pediu? Usa. Aí os discípulos do profeta do outro lado viram o Jordão se abrir e disseram: Elias está voltando. E quando eles olham, Elias não está voltando. Quem está voltando é somente Eliseu. Quem está voltando é somente Eliseu. E ele diz assim: o espírito de Elias pousa sobre a cabeça de Eliseu. Não era o espírito de Elias que estava vindo com Eliseu, irmão. Quando eles viram aquela unção forte sobre Eliseu, não era o espírito de Elias, era a presença de Deus que estava na vida daquele homem. Aí Eliseu cresceu em ministério, inicia o seu propósito, e ele começa a fazer sinais e mais sinais. Aí um dia ele vai para a cidade de Sunem, onde ele vai passar por lá, e uma mulher rica o observa. Aqui eu quero entrar na mensagem para você entender como Deus trabalha na nossa vida. Uma mulher rica o observa, para depois colocar ele na sua casa. Não deixe ninguém entrar na sua casa sem você conhecer, sem você saber qual é o princípio, qual é a índole daquela pessoa. Se é uma pessoa de bem. E ela passou a observar ele direto, e ela constrangeu ele a toda vez que vinha parar na casa dela para comer, porque para mim conhecer alguém, eu preciso me aproximar. Eu não vou conhecer uma pessoa de longe, conhecer seus defeitos, suas qualidades. Ela disse: eu preciso de uma aproximação para ver quem ele é. Profeta, vem na minha casa, tem um pão, vem comer, tem um almoço, tem uma janta. Ela observando, o comportamento dele. Quando ela percebeu que ele era homem de Deus, ela chama o seu marido assim:
marido, eu percebi que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele traz a presença de Deus na vida dele. Quando ela diz assim, façamos um pequeno quarto de alvenaria em cima, colocamos alguns pequenos móveis, para quando o homem de Deus vier a Sunem, ele possa pousar lá. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu quero a presença de Deus na minha casa. Ela viu a presença de Deus na vida daquele homem, mas ela precisava conhecer quem era ele, para depois colocar. Então Deus, ele provê situações para a nossa vida, para nós termos um relacionamento. O profeta Elias viveu uma experiência mais atrás com uma viúva que estava apanhando lenha, os gravetos para fazer a última refeição, porque a crise havia chegado lá. E Deus falou para Elias: vai à cidade de Sarepta, que ali eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Duas diferenças. A viúva de Sarepta era pobre, não tinha marido, mas tinha filho. A sunamita era rica, tinha marido, mas não tinha filho. E Deus queria completar isso na vida dela. Situações semelhantes, com pequenas diferenças. Outro ponto. Essa mulher sunamita, se o marido morre e ela morre, os bens ficam para quem? Não tem filho. Para quem vai deixar a herança? Tinha bens, tinha herança, mas não tinha para quem deixar. Essa viúva tinha para quem deixar, mas não tinha nada. Olha como a vida parecia que era injusta para elas. Mas Deus vai trazer dois homens de Deus que sucedem um ao outro, para mudar a vida de ambas. E quando Deus diz assim, eu ordenei a uma viúva que te sustente, ela não conhece o profeta Elias. Mas quando ele chega, pede água e pede comida, ela diz, não tem. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na panela. Vou fazer um bolo para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Vamos esperar a morte, porque não há mais nada. Ele disse, vai e faz primeiro para mim. Outro ponto. Coração bondoso. Essas duas mulheres tinham. Ela tira do seu filho para dar para o profeta Elias. A sunamita o recebe Eliseu e dá tudo de bom e do melhor para ele comer. Coração bondoso, nós temos que ter. Outro ponto, sermos hospitaleiros. Ambas abrem a sua porta, uma observou primeiro, mas a outra na desconfiança. Pastor, se ela estava desconfiada, por que ela recebeu Elias? Porque Deus já havia ordenado no coração dela. Deus tocou no coração. Por mais que ela não conhecesse, Deus tocou no coração dela. Recebe meu servo. E quem vem sustentar ela não tem nada, irmão. Quem tem é ela. Elias está de mão vazia, ela ainda tem uma farinha e um azeite. Mas quem vai sustentar é quem não tem. Sustentar quem tem. Olha a lógica de Deus. E Deus, ele diz assim, eu ordenei. Ele não disse assim, que tu vá sustentar uma viúva. É que uma viúva te sustente. Então era Deus levando provisão. Mas pastor, Elias foi com mão vazia, mas ele tinha a presença de Deus. Nós pode não ter nada em casa, mas nós temos a presença de Deus. Deus provê todas as coisas na nossa vida, irmão. Elias chegou sozinho, disse, faz para mim. Faz para mim primeiro.
Jesus falou que se nós não negar um copo de água a um dos seus pequeninos, nós seremos recompensados. Essa mulher estava plantando a recompensa dela. Ele profetizou que não ia faltar azeite, nem ia faltar farinha. Mas o menino morreu. E ela pensou que Deus tinha enviado para cobrar as falhas dela no passado. Foi por isso que tu vieste na minha casa para cobrar os meus erros? Ele disse não. Elias vai, sobe no quarto, ora no menino, o menino ressuscita. E ela diz assim: agora eu sei que tu é um homem de Deus, e a palavra na tua boca é a verdade. Ela não sabia. Agora ela reconheceu quem era o profeta Elias. Eliseu, agora na cidade de Sunem, ele tem um quarto. Os móveis que são colocados dentro do quarto na época eram de luxo. Todo profeta gostava de uma mesinha, um candeeiro, para poder meditar na palavra do Senhor, um cantinho para poder orar. E agora ele recebe um lugar na melhor casa que tem na cidade. Uma mulher rica o recebe. Aí, observância. O moço de Eliseu, chamado Geazi, ao entrar na casa daquela mulher, passou a observar o ambiente. Viu que tudo que o dinheiro podia comprar tinha na casa, mas não tinha um herdeiro, não tinha um filho, e o marido já era idoso. Aí Eliseu diz: Geazi, essa mulher tem nos tratado muito bem. O que nós pode fazer por ela? Geazi diz: Senhor, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Ele disse: chama ela. Quando a sunamita chega na porta do quarto, Eliseu olha para ela e diz assim: mulher, daqui a 1 ano tu darás à luz a um filho. Ele está dizendo assim: tudo que o dinheiro não trouxe para a tua casa, Deus está completando hoje na tua vida. É muito bom, irmão. Nós estamos na presença de Deus porque nós recebemos recompensa. Quando Jesus chamou Pedro ali para vir ao encontro para um concerto, Pedro abandona tudo, abandona peixe. Quando Pedro chega na praia, tem lá um fogo e peixe assando. Pedro diz: eu larguei os peixes lá e chego aqui na praia e tem peixe. Qual é a diferença, pastor? Lá no mundo tu pode ter um carro, aqui tu pode ter um carro e pode ter Jesus também. Lá no mundo você pode ter uma moto, aqui você pode ter uma moto e ter Jesus também. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, lá fora tu só tem peixe, aqui tu tem peixe e tem a minha presença na tua vida também. É o que Deus sonha para a nossa vida. Nós temos que sonhar grande, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Ele deseja que nós desfrutemos do bom e do melhor. Aí aquela mulher olhou para a situação: meu Deus, eu acredito que o Senhor é um homem de Deus. Foram muitos tempos observando o teu comportamento. É um homem de Deus. Mas Senhor, por favor, não mintas para a tua serva. Ela está dizendo: eu vi a verdade na tua boca. Aqui dentro vai querer mentir para mim? Um filho. Ela não era avançada em idade, mas o marido era. Ela disse: não tem como. Mas ela se retira. E aquela palavra ficou plantada.
toda palavra que tem sido pregada nesse altar, não importa por quem seja, qual pastor, qual pastora, uma hora vai germinar na tua vida, irmão. É um tempo determinado. Às vezes aquela pastora pregou isso na minha vida e até agora não aconteceu. Vai germinar, irmão. Não chegou o tempo ainda. Nenhuma palavra que é lançada daqui, ela volta vazia. Ela vai fazer um efeito grande na tua vida a qualquer hora, no tempo determinado. Passados-se meses, aquela mulher começou a sentir sintomas que só mulheres sentem. O fruto germinou e agora está fazendo ela ter os sintomas de gravidez. O profeta não está mais na casa dela, mas ele deixou a palavra plantada no coração dela. A criança nasceu com 5 anos de idade. Ele está com seu pai no campo, já aprendendo o ofício para assumir a herança. Veio uma forte dor de cabeça. O pai manda levar até a sua mãe e a criança fica até o meio-dia deitado no colo da mãe. Ela passando a mão na cabeça, quem sabe, dizendo: Deus, tira essa dor de cabeça. A dor de cabeça não passava. Quando é meio-dia, a criança morre. Morreu. Ela pega a criança, sobe e coloca no quarto do profeta e fecha a porta. E vai para o monte atrás do profeta. O que essa palavra quer dizer para mim, pastor? Pega teu problema, deixa na tua casa lá e vem buscar quem pode resolver o teu problema. Porque se você buscar, o problema será solucionado. Ela disse: não vou enterrar. Ritual de lamentação ainda não. Trancou a porta, falou para o marido: prepara os cavalos, prepara um servo, que eu vou para o Monte Carmelo atrás do homem de Deus. Mas não é lua nova, não é tempo de buscar, mas eu vou. E ela fala para o moço: não para em lugar nenhum. Se te saudarem, não sauda. Se conversarem, não conversa. Objetivo, foco, Monte Carmelo. É aqui que está o segredo. Ela falou para o moço: não para, não sauda ninguém, não conversa com ninguém. O foco é o Monte Carmelo. Quando você entra na igreja dizendo assim para o teu irmão que está na tua direita: não conversa comigo, não fala comigo, que o foco aqui é adoração a Deus em tudo. Eu vim para adorar o Senhor. É o foco que ela colocou ali. Quando chega próximo ao Monte Carmelo, ela desce e começa a subir. De longe, Eliseu avista. Assim somos nós. De longe, Deus nos avista e nos observa. Ele chama Geazi e diz: Geazi, olha quem vem subindo, a sunamita. Vai lá. Como hoje é culto de família, olha a importância. Ele não diz assim: pergunta se ela ficou pobre, pergunta se os bens diminuiu. A preocupação do homem de Deus é a família. Pergunta se vai bem com ela, se vai bem com o marido e se vai bem com o filho. Sempre família. O foco é sempre a família. Você pode ter o problema que for, mas se a tua família está unida, você vence qualquer problema. Você passa por cima de qualquer obstáculo. Geazi correu e perguntou para ela: e aí, sunamita, como é que está? Uma mãe que acabou de perder o filho diz assim: tá bem? Tu tá bem? Eu tô. E o marido? Perfeito. Teu filho? Tá bem. Pastor, por que ela não falou para ele que o menino tinha morrido? Porque no monte, quando o profeta se retirava para o monte, ninguém poderia incomodar, a não ser que fosse para buscar Deus. O problema lá não era para ser solucionado.
Se ela dissesse, meu marido, o meu filho morreu, ele dizia, pode voltar agora, vai enterrar. Não incomoda o mestre não, morreu, tu quer que não vá para o velório? Vai enterrar ele. Ele não deixaria ela passar. O que Deus quer falar para mim, pastor? Que quando tu conta teus problemas para quem não deve ouvir, eles não vão te ajudar na caminhada, eles vão tentar te parar, bloquear a tua fé. Não conta teus problemas para quem não pode resolver os teus problemas, irmão. Porque às vezes nós vamos contar nosso problema para alguém, pensando que vai nos ajudar, e ele está ali querendo nos matar, querendo nos parar. Moça, eu estou com um problema muito grande, só tem uma solução, eu não sei se eu faço. Não faz, que não vai dar certo isso não, moça. Desiste disso. Isso são palavras de pessoas que não querem ter intimidade com você, que não te conhece. Ela disse, está tudo bem, eu não vou contar meu problema para ti, porque não foi tu que profetizaste uma bênção na minha vida, não foi tu que pagou o preço para mim ter um filho. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem, então pode passar. Quando ela passa por Geazi, ela corre. E ele estranha a situação, ela correndo, ela vai e se joga nos pés de Eliseu e começa a chorar. Lição para mim e para você: ao invés de chorar para amigo fulano, ciclano e beltano, chore nos pés de Deus, porque só Ele pode resolver o teu problema. Ela se jogou nos pés de Eliseu. Geazi vem lá, ó, pegar ela para tirar de lá. Eliseu disse, para, não tira ela daí. Assim são pessoas que não têm intimidade, que não querem ter compromisso com você. Ao invés de te levar para Deus, eles querem te tirar da presença de Deus, irmão. Querem te tirar dos pés do Senhor. E é um moço de Deus, servo, era para ser o sucessor, porque assim acontecia. Mas Geazi não tinha chamado. Geazi era ambicioso. Mas na frente, na cura de Naamã, você vai ver que ele vai buscar dinheiro em troca da cura e recebe a lepra de Naamã. Não tinha compromisso com Deus. É o contrário de Eliseu. Enquanto Eliseu olhava e procurava aprender como Elias se comportava, Geazi não estava nem aí para isso. Não estava nem aí para isso. Aí Eliseu disse assim, Geazi, calma, Geazi. Eu percebi que ela tem um problema. O coração dela, a alma dela está chorando. Mas Deus ocultou de mim o problema. O que foi que aconteceu, sunamita? Ela disse, eu não te pedi um filho. Eu não te pedi um filho, eu te hospedei sem interesse algum. Eu abri a porta da minha casa para o Senhor sem interesse algum. Eu não queria um filho, mas tu me deu e eu não abro mão dele agora. Eu quero ele de volta. Eliseu pegou o cajado. Geazi, vem aqui. Geazi, pega o cajado, vai com ela. Desce depressa. Quando tu entrar, toca no menino e o menino vai reviver. Ela foi com Geazi, irmão? Não foi. Não anda com pessoa que não vai mudar a tua vida. Não anda com pessoa que não tem nada para te oferecer, para acrescentar na tua vida. Anda com alguém que verdadeiramente vai caminhar com você e vai te motivar sempre a andar para frente. Porque ministério, chamado, é igual bicicleta, não anda para trás e nem para. Se parar, cai, irmão. Teu ministério é andar para frente, é fazer a obra do Senhor. Ela disse, como é que é, profeta? Para mim, com quem? Com Geazi. Vou nada.
Ela fez igual Moisés, irmão. Deus disse: Moisés, a partir de hoje, eu não ando mais com vocês. Os anjos vão, mas eu não vou. Moisés disse: Senhor, tudo bem, eu até acredito em anjo, creio no livramento dos anjos, mas se tu não fores, ninguém reda o pé daqui, só vamos se for contigo. Quem sabia onde estava a mudança? Geazi pegou, ó quem não tem compromisso, já pegou o cajado, saiu correndo. Sabe por quê? Porque havia comentários em Israel que a unção de Elias não estava nele, estava no cajado. Mas a unção de Elias não estava no cajado. A unção de Elias estava na vida de Elias. A unção de Deus não está num objeto, ela está na minha e na tua vida. Hoje Jesus quer abrir um ciclo de intimidade com você. O segredo é Jesus falou assim: se vós estiver em mim e eu estiver em vós. Olha essa intimidade que Jesus está oferecendo. Um está dentro do outro. Eu em vocês, vocês em mim. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Hoje ele está batendo na porta do teu coração. Hoje ele quer ter intimidade contigo. Hoje ele quer trazer à vida tudo aquilo que morreu, teus planos, teus sonhos, que você não deixou no lugar certo. Aquela mulher poderia pegar a criança e levar para o monte, mas não levou, deixou em casa, porque sabia que esse era o certo. Aí na hora que abre a porta da igreja, o irmão já entra para adorar. Boleto, boleto atrasado. Conta, mas conta, Jesus, misericórdia. E Jesus, adora, meu servo. Esquece esse problema, adora. Nós traz, irmão, o nosso problema para dentro do lugar de adoração. Esquecemos de adorar a Deus. Porque o problema, ele nos sufoca. Ele nos tira do sério e nós perdemos a essência de adorar o Senhor. A mulher disse: não, vai ficar aqui, no outro lugar. Outro ponto interessante. Ela poderia deixar o menino no quarto dela. Porque ela não deixa, pastor? Ela vai levar para o lugar onde Eliseu dormia. Porque ela sabia que era ali que tinha oração e busca da presença de Deus. Ali era o contato que Deus tinha com o profeta Eliseu. Não busca solução em qualquer lugar não, irmão. Se tem um lugar certo para nós buscar hoje a solução do nosso problema, esse lugar se chama Igreja do Senhor Jesus. É nela que nós recebemos a solução para os nossos problemas. Aí o comentário é que a unção estava no cajado. Você sabe por quê? Pastor Elias falou: toca no menino que ele vai ver tudo que Eliseu, tudo que o profeta falava acontecia. Por que não aconteceu? Se Eliseu disse: toca no menino com o cajado, e o menino vai viver, porque não aconteceu? Porque Geazi, ele já saiu com o coração transformado dali. Ele já saiu pensando assim: eu vou tocar no menino com o cajado, o menino vai ressuscitar, todo mundo vai ver. Ao invés de me chamarem de Geazi, servo de Eliseu, vão me chamar de profeta Geazi também. Se encheu. Queria tomar um lugar que não era dele, irmão. Então isso é um segredo para nós ser abençoados. Não tomar o lugar de ninguém, porque nós vamos ter o nosso tempo certo. Eliseu não tomou o lugar de Elias antes do tempo. Esperou o momento certo e Deus trabalhou certinho na vida dele.
Geazi chegou lá, tocou, levanta menino, nada, levanta menino, nada, e a decepção veio. Ele percebeu que para o milagre acontecer, não basta ter cajado. Para o milagre acontecer, tem que ter cajado, mas tem que ter a presença de Deus. Senão o milagre não acontece. Senão o milagre não vem. Ele está lá, Sulamita. Bora, Eliseu. Vou não. Estou orando, mulher. Vambora, não desço daqui não. Eu não tenho compromisso nenhum com o teu servo. É contigo meu compromisso. Bora. Aí ele desceu. Quando ele chega na casa, ele sobe para o quarto, deita sobre o menino, ora e o menino suspira 7 vezes, levanta, o milagre acontece. Porque ela não desistiu, irmão. Não diga nessa noite, eu vou sair daqui como eu quiser, não, irmão. Diga, Jesus, eu só saio hoje da igreja se for com a tua presença para a minha casa. Porque vir para a igreja e voltar é fácil, irmão. O que vai fazer a diferença na nossa casa é a presença que nos leva da igreja para a nossa casa, para o nosso lar. E o menino ressuscita. E a grande festa, a grande alegria, porque o milagre aconteceu. Mas ela soube a maneira de se colocar na presença do Senhor. Então olhe para esses pontos. Observa com quem tu andas. Procura aprender com quem tem a ensinar para você. Procura aprender com quem quer fazer você caminhar para frente. Quando a criança morreu, ela disse: o profeta está no Monte Carmelo. Ela sabia onde estava o profeta. Tem igreja que o membro não sabe nem onde o seu pastor mora, irmão. Não sabe nem onde o seu líder mora. Nós temos que saber. Porque é o nosso líder, o nosso pastor que nos cobre com oração. Onde teu pastor mora, servo? Ih, sei não. Onde mora o líder de jovem? Sei não. Não sabe nem onde o seu líder mora. Ela disse: o profeta Eliseu está no Monte Carmelo. Vou atrás dele. Então esses são os pontos. Observar, porque tem pessoas que entram na tua casa para destruir a sua vida, mas tem pessoas que entram para mudar a tua vida. Deixa entrar na tua casa homens e mulheres de Deus, porque por mais que tenha os enganadores aí, pessoas que não têm compromisso, ainda tem homem e mulher de Deus nessa terra, irmão, que faz a obra de Deus com compromisso. Então procura observar para depois colocar. Seja hospitaleiro. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos por serem hospitaleiros. Jesus falou que nós não pode desprezar a hospitalidade, porque às vezes nós hospedamos anjos sem saber. Às vezes você está numa crise, passando por luta, por prova, e Deus diz assim: meu anjo, desce na casa do fulano e leva uma bênção. Deus envia o fulano na tua casa, você não abre a porta porque é um estranho, nem conheço. Se tivesse asa na costa, uma coroa em cima, eu abria porque era anjo. Ele não vai se manifestar assim. Deus não vai mandar um anjo em sua forma natural para te abençoar. Ele vai mandar em forma de pessoas para mudar a tua vida. Então esses dois acontecimentos Deus mandou para preencher a vida da viúva e para preencher a vida da mulher rica. Olha como, dependendo da posição social, todos precisam de Deus. Dependendo da posição que tem nessa terra, todos precisam de Deus. A rica precisava de uma bênção. A viúva pobre também precisava de uma bênção. Todos precisam. Não tem um que não precise da presença de Deus, que não precise que o Senhor venha operar na sua vida.
Então esse é o segredo. Procure se relacionar, ter intimidade. Mas para ter intimidade e relacionamento tem que ter uma aproximação. Se você não parar para observar de pertinho, você não vai ver. É esse o segredo que a Sunamita está entregando. Parar ali todo dia na minha casa para me observar ele. Porque de longe eu vejo, mas não sei quem é. Mas de perto eu vou ver e vou observar. Quando ela viu que era de confiança, ela abriu a porta da casa. Quando ela abriu a porta da casa, ela abriu a porta para Deus começar a trabalhar na vida dela. Abra a porta do teu coração nessa noite. Diga: Deus, eu quero ter intimidade contigo. É isso que Deus precisa, irmão. Quanto tempo tem que nós não conversa com Deus pela madrugada? Que nós não procura dialogar com o Senhor? Ele quer ter uma coisa especial com você. É chamado ciclo de confiança. Jesus tinha 12 discípulos. A Bíblia diz: muita oração, muito poder. Mas quando Jesus vai para o Getsemane, ele olha para os 11, porque Judas já tinha ido negociar Jesus. Olha para os 11, Jesus está precisando de oração. Jesus quer conversar com alguém. Não é o Jesus 100% Deus, é o Jesus 100% homem, fragilizado. Ele tem 11 discípulos ali. Ele poderia levar os 11 para orar com ele. Aí disse: não, eu vou levar os que têm intimidade comigo. Eu vou levar os que eu confio naquilo que eu posso falar. Pedro: Senhor, sobe comigo. Tiago: Senhor, sobe comigo. João: sobe comigo. Vocês ficam aí em vigilância, orando, mas você vem mais adiante. É chamado ciclo de confiança. De 12 ele tira 3. Aí ele diz assim: ficai aqui e orai comigo. Ele vai mais um pouquinho orar. Irmão, se você confia, você não tem medo de conversar. O diálogo está aberto. Tem pessoal que diz que Jesus foi orar longe. Não foi, irmão. Como é que os discípulos escreveram que Jesus orou? Jesus só se afastou um pouquinho. Mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Isso nos mostra que até as pessoas que nós confiamos, às vezes não pode ajudar a gente a resolver algum problema, por mais que elas queiram. Jesus disse: Pedro, Tiago, João, a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e orai comigo. É a única vez que Jesus começa a mostrar a fragilidade que ele tinha ali, porque a morte está se aproximando. Ele larga a intimidade com os 3 ali e vai ter uma intimidade com alguém mais íntimo, que é o Pai. Melhor que nossos amigos são nossos pais. Ele começa a conversar com Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está vendo o que vai acontecer. Deus mostrou tudo o que ia acontecer ali. 40 açoites menos 1, tradição romana, coroa de espinho, suas vestes sendo rasgadas, pessoas zombando dele. Mas o Pai também mostra o que ia acontecer depois que tudo isso passasse. Irmão, não tem problema que dura para sempre. Uma hora ele acaba e Deus responde e nos abençoa. Tudo é um processo. Deus falou: filho, tu quer desistir mesmo? Se tu quiser, eu passo esse cálice. Não precisa tu beber a minha ira. Mas ó, se tu passar por tudo isso, olha o que vai acontecer. Aí ele mostrou a igreja adorando.
igreja glorificando, igreja exaltando, igreja aceitando Jesus como Salvador. Ele disse: então faça a tua vontade e não a minha. A tua intimidade é sua e de Deus. Jesus falou: quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai em secreto te ouvirá. Isso é intimidade, irmão. É uma conversa particular que outros não podem ouvir. Mas se nós não tivermos intimidade com o Senhor, para a nossa vida mudar, nós não vamos mudar nunca. Porque nós abandonamos a confiança. Não queremos mais dialogar com o Senhor. Não queremos mais orar. Não queremos mais conversar com Deus. Por que João dormia aqui, ó, no peito de Jesus? Não era para ouvir o coração de Jesus, era estar próximo, era ter uma intimidade. Ele ficava bem perto do peito de Jesus, assim, encostado de Jesus, que ele dizia assim: se Jesus quiser falar, ele vai falar comigo, porque eu sou o que estou mais próximo dele. Queria ter uma relação com o Senhor. Então nessa noite, olha para quem está do teu lado aí, dá aquele recado de profeta que só você sabe dar. Olha para ele assim, diz assim: é hoje que Deus bate no teu coração. Abre a porta, que a mesa já está preparada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas seja sincero. Quem tem algum problema aqui para solucionar? Levanta a mão que eu quero ver. Coloca a tua mão assim, em direção da tua casa. Você que tem problema, coloca a sua mão em direção da tua casa. Só você que levantou a mão que tem algum problema. Em direção da tua casa, diga assim: problema, fica aí. Agora é hora de adorar. Dá uma glória para Jesus. Cadê a banda para vir adorar o Senhor? Você fica de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor 3 minutinhos aí. Vamos estar orando, encerrando o trabalho do Senhor. Mas eu quero que você, nessa noite, que ouviu a palavra do Senhor, feche teus olhos. Deixa só os irmãos da banda, só os obreiros e líderes de olho aberto, a nave da igreja. Fecha os seus olhos. E imagine agora Jesus entrando na tua casa e dizendo assim: o que eu posso fazer por ti? Foi o que Eliseu perguntou para a sunamita: o que eu posso fazer por ti? Ela não pediu nada porque ela tinha tudo. Mas você levantou a mão que está precisando de alguma coisa. Responda para Jesus nessa noite. Deixa o teu problema sepultado lá na tua casa, porque Jesus, ele vai ressuscitar, trazendo solução para a tua vida. Mas eu quero que você